Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o Ben Norton, do Geopolitical Economy Report. Ben, bom te ver de novo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por me receber, Danny. Claro. Pessoal, já deixem o like enquanto entram no programa, porque hoje tem muito assunto pra gente tratar. Bem, para começar, eu sei que você já falou disso no seu próprio canal, mas eu queria começar pela situação do Irã, antes de a gente entrar, porque tudo está conectado na visita do Trump à China. Não sei se você viu os últimos relatórios, mas enquanto Trump embarcava no Air Force One a caminho de Pequim, a inteligência americana informou ao New York Times, como costuma fazer, que o Irã continua mantendo uma capacidade significativa de mísseis. Segundo eles, 30 dos 33 locais, e isso com estimativas conservadoras, sempre da inteligência dos Estados Unidos, só ao longo do Estreito de Hormuz, continuam operacionais. Eles também reafirmaram que pelo menos 70% de todos os lançadores, tanto de mísseis quanto de drones, ainda estão funcionando. O Irã declarou, bem, que se os Estados Unidos decidirem atacar o país novamente, todos os seus alvos já estão definidos contra a Marinha Americana, e esse chamado bloqueio, e que está pronto para responder com 120% da sua capacidade, segundo Abbas Araghchi. O New York Times, num artigo do arquineo-conservador David Sanger, comentou sobre a visita. Claro, apresentando a situação como se os dois lados estivessem empacados. Mas, como Donald Trump agora se prepara para se encontrar com Xi Jinping em Pequim, ele diz que a guerra no Irã está lançando uma sombra de incerteza sobre as duas superpotências, reduzindo as esperanças de uma solução mais ampla para os problemas em andamento. Segundo ele, o Sr. Trump vai chegar nesta quarta-feira, hoje, com muita gente na China, se perguntando como ele acabou preso num conflito com uma potência bem menor, numa guerra que ele mesmo começou. Então, Ben, queria ouvir suas reações sobre o que está acontecendo agora e como você vê a situação, já que essa grande reunião, ou pelo menos o que Donald Trump está chamando de uma grande reunião na China, está prestes a acontecer. Bom, como você mencionou, os serviços de inteligência dos Estados Unidos têm vazado muitas dessas informações para os grandes veículos de mídia. E nas últimas semanas, saíram vários relatórios importantes em praticamente todos os grandes meios de comunicação americanos. O New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal, a CNN, a NBC News. Todos eles publicaram matérias reconhecendo que os Estados Unidos estão perdendo essa guerra. E, partindo do princípio de que a guerra deve estar chegando ao fim em breve, os Estados Unidos perderam essa guerra. Ponto final. Está bem claro que o Trump está procurando algum tipo de saída, mesmo sendo claro a pessoa que começou essa guerra. Foi uma guerra decidida por ele, por escolha dele, totalmente desnecessária. Esse relatório que você acabou de mencionar, sem dúvida, é muito importante. Mas teve também uma outra reportagem recente no Washington Post que reconheceu que o Irã mantém mais de 70% da sua capacidade de mísseis e que o país tem condições de continuar produzindo mais mísseis e drones. Ou seja, não é um número fixo. Ao mesmo tempo, há relatos de que o exército dos Estados Unidos está, na prática, ficando sem mísseis. A revista Forbes publicou uma matéria reconhecendo que cerca da metade dos mísseis mais importantes, de vários tipos, incluindo os interceptores usados no sistema de defesa aérea THAAD e em outros sistemas de defesa, já se esgotou. Os Estados Unidos já não têm mais metade do que forneceram a aliados como Israel, e vai levar alguns anos para reconstruir esses estoques. Esse é um ponto que eu venho destacando desde o começo dessa guerra, que os Estados Unidos e Israel iniciaram no dia 28 de fevereiro. O que eu tenho dito é o seguinte: os Estados Unidos podem despejar bilhões até trilhões de dólares em contratos com as empresas do complexo militar industrial.
Mas existem gargalos físicos na cadeia de suprimentos. E, aliás, a China é um desses grandes gargalos, porque os Estados Unidos precisam de minerais críticos, especialmente de terras raras, para produzir essa tecnologia militar avançada. E a China domina a cadeia global de suprimento desses minerais críticos, principalmente das terras raras. Então, mesmo que os Estados Unidos despejem trilhões de dólares em todas essas empresas, elas simplesmente têm limitações físicas nas cadeias de suprimento. Limites de quantas armas, sistemas, munições e mísseis conseguem realmente produzir em um período de tempo finito. Quando a gente olha para todas as evidências de forma imparcial, fica muito claro que os Estados Unidos perderam essa guerra. E é por isso que, mesmo agora, alguns grandes defensores da guerra em Washington, sabe, os arquineoconservadores, como, por exemplo, Robert Kagan, que é marido da Victoria Nuland, uma das arquitetas do golpe na Ucrânia em 2014 e ex-alta funcionária do Departamento de Estado. O Robert Kagan é um dos neocons originais. Ele é um dos cofundadores do Projeto para o Novo Século Americano. E ele acabou de publicar um artigo na revista The Atlantic, que é, como todo mundo sabe, a voz do atlantismo, um porta-voz pró-OTAN. E nesse artigo, ele reconheceu que os Estados Unidos perderam a guerra contra o Irã, e que isso vai ser um acontecimento histórico enorme, um divisor de águas, não só para a Ásia Ocidental, para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Nesse texto, ele admitiu que, primeiro, isso significa que o Irã, saindo dessa guerra, vai estar muito mais poderoso do que antes. O Irã vai ter controle sobre o Estreito de Hormuz, o ponto de passagem de petróleo mais importante do planeta. O Irã também vai ter uma influência significativa sobre as monarquias do Golfo Pérsico. E, aliás, já saíram vários relatos dizendo que os Emirados Árabes Unidos estavam participando diretamente dessa guerra entre os Estados Unidos e Israel. Os Emirados estariam bombardeando o Irã, e o Benjamin Netanyahu chegou a visitar o país durante o conflito. Então, os regimes do Golfo ficaram completamente desmoralizados. Quer dizer, eles nunca tiveram muita credibilidade, mas tinham muito dinheiro. E isso ajuda bastante quando você está comprando apoio. Só que agora, a credibilidade desses regimes foi totalmente destruída. A ilusão de que eles eram um refúgio seguro acabou de vez. Eles já eram impopulares entre as próprias populações e, principalmente, entre outros povos da região. Mas agora, o fato de estarem apoiando de forma tão clara Israel e os Estados Unidos só fez com que perdessem ainda mais credibilidade aos olhos das pessoas comuns dessa região. Os povos árabes, os palestinos, os persas e também outros grupos étnicos minoritários. Gente de toda a região consegue ver agora que esses regimes do Golfo são totalmente falsos. Eles nunca se importaram de verdade com o povo palestino e vão seguir os Estados Unidos e Israel em tudo o que quiserem. É por isso, claro, que Teherã os colocou como alvo. E é por isso também que eles abrigam bases militares americanas. E por fim, Robert Kagan, voltando a esse artigo na revista The Atlantic, reconheceu que isso também vai acelerar o declínio da dominância global dos Estados Unidos. E ele argumentou que isso será benéfico para a China e para a Rússia, aumentando a influência dos dois países. Eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso mais tarde. Então esse é só um panorama rápido. Mas se você olhar para os grandes veículos de mídia, todos agora estão reconhecendo, depois de mais de 2 meses, que essa guerra foi um fracasso total. Que, na verdade, fortaleceu o Irã, enfraqueceu os Estados Unidos e pode acabar abrindo caminho para uma ordem global ainda mais multipolar. Ótimos pontos, Ben. E aqui está a reação de Donald Trump a essas reportagens, porque tem saído muita coisa sobre isso. E foi isso que ele escreveu. Acho que ele já estava no Air Force One, a caminho da China, quando escreveu isso, ou prestes a embarcar. Ele disse o seguinte: quando a imprensa mentirosa diz que o inimigo iraniano está se saindo bem militarmente contra nós, isso é praticamente traição.
porque é uma afirmação totalmente falsa e absurda. Eles estão ajudando e encorajando o inimigo. Tudo que isso faz é dar ao Irã uma falsa esperança, quando não deveria haver nenhuma. São covardes americanos torcendo contra o próprio país. O Irã tinha 159 navios na marinha. Cada um deles agora se foi. A marinha, a força aérea, tudo acabou. Toda a tecnologia, tudo. Enfim, são perdedores. Todo mundo é perdedor. E Trump é o vencedor. Essa foi a resposta. Mas sobre o que você mencionou dos aliados do Golfo, como os Emirados Árabes e outros, o Dropside News publicou hoje que uma análise confidencial da CIA, que circulou nesta semana, concluiu que os aliados de Washington no Golfo estão divididos sobre quanto apoio militar devem dar à guerra do governo Trump contra o Irã. E claro, tivemos todo aquele fiasco do Projeto Liberdade, com todos os aliados do Golfo, os vassalos, como os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o Kuwait, principalmente. Todos deveriam estar juntos nessa, mas no fim das contas só os Emirados Árabes entraram e o resto disse, talvez não dessa vez. Depois surgiram relatos de que eles voltaram a participar, mas aí tanto o Kuwait quanto a Arábia Saudita disseram, na verdade não. Então está uma grande confusão agora. O que você acha disso? It's a big mess right now. Your thoughts on this? Isso é importante. E vamos começar com esse chamado Projeto Liberdade, ou Operação Liberdade, em que Trump pretendia tentar abrir à força, militarmente, o Estreito de Hormuz. Foi noticiado que a Arábia Saudita negou ao exército americano o acesso ao seu espaço aéreo e às suas bases. Primeiro, essas bases estão praticamente em ruínas. Há vários relatos reconhecendo que as bases militares dos Estados Unidos na região foram reduzidas a escombros. Mas por que a Arábia Saudita negou o acesso ao espaço aéreo? Por que o país não quis se envolver nessa operação? Acho que a resposta é bem clara. É porque o Irã já demonstrou que tem capacidade de causar danos significativos a esses países. A gente já sabe que bilhões de dólares em infraestrutura foram destruídos ou gravemente danificados, especialmente na área de energia. Estamos falando de petróleo e gás natural. E todo mundo sabe que esses regimes do Golfo são todos petrostados. Eles só existem porque foram, digamos, abençoados, primeiro pelo Império Britânico e depois pelo Império Americano, depois da Segunda Guerra Mundial, que os protegeu. Eles têm reservas enormes de petróleo e gás natural e usam isso para financiar tudo. E todos fingem que vão diversificar suas economias nos últimos anos. A Arábia Saudita, por exemplo, quer se transformar num destino turístico e em várias outras coisas. Sabe, eles investiram em ativos no mundo todo. E não só em ativos tradicionais, como ações, títulos e imóveis, mas também em coisas mais fora do comum, como times de esporte. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm comprado um monte de times e coisas desse tipo. No fim das contas, a indústria do turismo deles foi destruída por essa guerra e pela aliança com os Estados Unidos e Israel. E agora eles estão sendo obrigados a vender, a liquidar muitos desses investimentos, porque estão com déficits enormes, já que a receita com exportação de petróleo e gás despencou. E mesmo que ainda consigam produzir petróleo e gás, não conseguem escoar pelo Estreito de Hormuz. Mas muitos nem conseguem mais produzir, porque as instalações foram fisicamente destruídas nessa guerra. Porque toda vez que os Estados Unidos e Israel bombardeavam um local de energia no Irã, incluindo os maiores campos de gás do país e parte da infraestrutura energética, eles chegaram até a tentar atingir algumas estações de tratamento de água e de dessalinização. Isso seria uma escalada enorme, porque aí o Irã poderia mirar nas plantas de dessalinização do Golfo Pérsico, nos países monárquicos, como a Arábia Saudita, que obtém a maior parte da água justamente dessas instalações. Então, em cada etapa, os Estados Unidos e Israel aumentavam a ofensiva e atacavam uma dessas estruturas no Irã. E o que Teherã fazia? Revidava atingindo instalações semelhantes nos regimes do Golfo Pérsico. No fim das contas, quem estava realmente pagando o preço dessa guerra era a Arábia Saudita. Os Estados Unidos estão do outro lado do mundo.
The US is on the other side of the world. I mean, Iran did demonstrate in this war. Quer dizer, o Irã mostrou nessa guerra que tem mísseis balísticos de longo alcance. O Irã conseguiu atingir a base de Diego Garcia, que é administrada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e que tecnicamente faz parte de Maurício. Isso vem lá de uma antiga colônia britânica, da época do Império Britânico. Mas enfim, Diego Garcia, essa base, fica a 4.000 quilômetros do Irã e Teherã conseguiu acertar o alvo. Claro, os Estados Unidos estão do outro lado do mundo, então o Irã não tem como atingir diretamente o território continental americano. Mas o que o Irã pode fazer é atacar a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e as bases americanas no Iraque. E foi exatamente isso que o Irã fez. Então, de novo, isso muda completamente o jogo, porque o Irã, para usar uma expressão das relações internacionais, conseguiu estabelecer uma dissuasão. E o que isso quer dizer? Dissuasão é a capacidade de impedir que outro ator realize ações que você não quer. Então, o Irã tem essa capacidade, ele estabeleceu uma dissuasão, porque consegue evitar que os Estados Unidos e Israel lancem outro ataque contra ele. E não vamos esquecer, em junho do ano passado, os Estados Unidos e Israel iniciaram mais uma guerra de agressão, conhecida como a Guerra de 12 Dias. Antes disso, os Estados Unidos bombardearam o consulado do Irã na Síria. Quer dizer, os Estados Unidos vêm fazendo isso há tempos. Israel já assassinou quantos oficiais e cientistas nucleares iranianos? O Trump fez isso no primeiro mandato dele, em janeiro de 2020, logo antes da pandemia. Ele mandou assassinar Qasem Soleimani, o principal general iraniano. E nesses atos anteriores de terror cometidos pelos Estados Unidos e por Israel, o Irã não chegou a responder de forma significativa. Respondeu de certa forma, mas não de maneira significativa, não no mesmo nível. E agora o Irã mostrou que consegue responder no mesmo nível, que pode impor um preço altíssimo a esses países e, com isso, estabeleceu uma dissuasão. Então o Trump pode dizer o que quiser. É tudo propaganda. É para tentar agradar a base dele, que está cada vez mais frustrada. Ele afastou muitos dos antigos apoiadores, que estão muito irritados com essa guerra totalmente desnecessária. E, aliás, a última coisa que eu quero dizer é que a revista Forbes citou um professor de Harvard que estimou que essa guerra vai custar $1 trilhão. $1 trilhão. E o que os Estados Unidos ganharam com isso? Fortaleceram enormemente o Irã. Parabéns. They massively strengthened Iran. Good work. E uma coisa importante de notar também, Ben, é que quando a gente fala da Operação Liberdade, e do que você acabou de explicar aí, não faz muito tempo, quer dizer, menos de uma semana. E isso talvez tenha a ver com o motivo de agora haver tantos neoconservadores, a CIA e todo tipo de gente tentando esfriar o esforço de guerra do governo Trump. É que os Estados Unidos atingiram um petroleiro iraniano no Estreito de Hormuz e depois o Irã expulsou navios Guerra Strait. Eles afirmaram que atingiram esses navios. Out of the Strait of Hormuz, they claimed that they hit the warships. There were some satellite data. Havia alguns dados de satélite indicando que houve incêndios no Golfo Pérsico. Mas de qualquer forma, independentemente de terem atingido ou não, os Estados Unidos não atacaram outro petroleiro iraniano desde então. E eu acho que isso reforça exatamente o que você disse. Os Estados Unidos continuam assediando navios que saem do Estreito de Hormuz, que saem do Golfo Pérsico, mas não estão atingindo embarcações iranianas como ameaçaram fazer. E fizeram naquela ocasião. Então acho que isso realmente reforça o seu ponto, Ben. Mas e aí, alguma reação a isso? Isso me lembra de um ponto que eu ia comentar quando você leu aquele tweet ridículo do Trump, dizendo que tudo isso é só propaganda. E, aliás, ele chamou isso de traição. Então, se você não apoia a guerra dele e publica informações que mostram que a guerra não vai bem, você é praticamente culpado de traição, segundo o presidente dos Estados Unidos. Isso mostra o quanto ele é comprometido com a democracia, com a liberdade de imprensa e com a liberdade de expressão, né? Enfim, isso me lembra de outro ponto que eu ia levantar.
Ele se gabou de que os Estados Unidos destruíram a marinha e a força aérea do Irã. Primeiro, o Irã mal tinha uma força aérea. Eles nunca investiram muito nisso. Mesmo deixando isso de lado, há alguns relatos na grande mídia dos Estados Unidos, citando informações da inteligência americana, dizendo que o Irã, apesar de ter uma força aérea muito simples e pouco desenvolvida, ainda assim conseguiu usar essa força aérea para atingir algumas bases americanas na região. Mas tirando isso, os Estados Unidos destruíram o pequeno número de aviões que o Irã tinha e destruíram também a marinha tradicional do Irã, segundo o que o Trump afirma. Só que toda a estratégia militar do Irã é baseada em guerra assimétrica. Não é baseada em ter esses enormes porta-aviões e grupos de batalha, como é a estratégia militar dos Estados Unidos. A estratégia do Irã é parecida com a de muitos países do sul global que foram colonizados e travaram guerras anticoloniais, como o Vietnã. É mais um tipo de guerra de guerrilha. Claro, não é exatamente uma guerra de guerrilha, porque não há tropas americanas em solo, pelo menos que a gente saiba. Mas é uma guerra assimétrica, parecida com o que o Iêmen tem feito também, baseada no uso de muitos drones bem baratos. São os drones Shahed, que custam em média entre 10 e 20 mil dólares, e estão sendo usados contra mísseis interceptadores que custam milhões de dólares cada um. O Irã também tem usado rebocadores, e esses barquinhos pequenos. Às vezes eles colocam bombas nesses barcos, ou minas, ou mísseis baratos. Aí o Trump diz, nós destruímos as capacidades militares deles. Mas toda a estratégia do Irã é conseguir travar uma guerra de baixo custo por um longo período, usando táticas assimétricas, causando danos significativos aos Estados Unidos, a Israel e aos seus aliados. E, ao mesmo tempo, continuar produzindo drones, mísseis e outros equipamentos em instalações subterrâneas, no meio do nada, com custo baixo e em grande quantidade. É por isso que os Estados Unidos perderam a guerra. É mais um exemplo dessa arrogância em Washington. Eles acham que o Irã tem a mesma estratégia militar que eles. Bombardearam a força aérea iraniana e acharam que por isso tinham vencido a guerra. Ou eliminaram parte da antiga liderança iraniana e concluíram que tinham vencido. Mais uma vez, isso mostra a ignorância e a arrogância deles, porque Trump e os principais oficiais americanos acabaram acreditando na própria ilusão. Eles acreditavam que tudo o que precisavam fazer era assassinar a alta liderança iraniana, nesses chamados ataques de decapitação, e que o governo cairia. Assim, teriam uma mudança de regime e poderiam colocar o filho fracassado do Shah de volta no poder, ou algo do tipo. Mas, na verdade, o que essa guerra também mostrou é que o governo iraniano tem, primeiro, legitimidade popular. Não estou dizendo que todo mundo no Irã o ama, mas existe claramente uma base sólida de apoio. Há muita gente nas ruas apoiando o governo, se unindo em torno da bandeira. Em segundo lugar, essa guerra mostrou que existe uma conexão profunda, não só legitimidade, mas também solidez, firmeza nesse governo. Porque os Estados Unidos assassinaram vários altos funcionários e sempre havia alguém pronto para ocupar o lugar deles. E há relatos de que para cada cargo de alto escalão no governo, havia 4 pessoas designadas numa cadeia de comando para assumir o lugar daquela pessoa. Então é um governo que claramente tem longevidade. Não é frágil. Tem de forma evidente um tipo de legitimidade ideológica entre quem compõe o governo, o serviço político, a liderança religiosa e a liderança militar. E foi bem fácil para o Irã substituí-los. Mais uma vez, Trump achou que seria uma operação rápida, que bastava snurrar naos mas avlengve race no thwithal como time. Sim, e muitos dos acontecimentos de que estamos falando agora são coisas que o Irã vem dizendo desde o começo dessa guerra e desde o início da retaliação aos ataques agressivos e aos crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos e por Israel, que agora estão sendo reconhecidos.
Quer dizer, também teve aquela história, não faz muito tempo, do F-5, o que está de acordo com o que o Irã dizia, que no início da guerra estava usando armas mais antigas, que usou essas primeiro, porque não via necessidade de empregar modelos mais novos. Bom, eles usaram um F-5, que é um caça americano dos anos 50, 60, que eles receberam lá atrás, naquela época em que ainda não eram soberanos, naquele período entre Mossadegh e a Revolução de 79. Foi isso que eles receberam e usaram e conseguiram atingir o Kuwait, a base de Bushehr, a base americana no Kuwait, com bastante força. E essa informação vem de autoridades dos Estados Unidos e de congressistas que participam dessas reuniões. Então, é isso. Agora eu quero falar sobre a vicina, porque está em Pequim. E eu queria te perguntar primeiro, antes da gente, enfim, porque a reunião entre os líderes dos dois países ainda nem aconteceu. Mas eu quero voltar a esse artigo do David Sanger, porque tem uma afirmação ali. Depois de falar sobre toda a humilhação que o Trump vem passando em relação ao Irã, o texto diz também que a China entra nessa situação sem conseguir ajudar o Irã e que não tem um plano próprio para retomar o fluxo essencial de petróleo e gás que vai para a China. E que essa reunião agora envolve dois líderes presos num conflito incerto com o Irã. E eu queria saber bem, na sua avaliação, tem alguma verdade nisso? Porque parece que existe uma narrativa circulando de que tanto os Estados Unidos quanto a China estão enfrentando tipos parecidos de dificuldade em relação a essa guerra. É puro delírio, é projeção, é absurdo. E olha, é até engraçado, porque muitos desses mesmos veículos de mídia têm publicado repetidamente reportagens dizendo que o Irã está recebendo todo tipo de apoio secreto da China. E, na verdade, boa parte disso é real. A China deu ao Irã acesso ao seu sistema de satélites. O GPS, que todo mundo conhece, é um sistema dos Estados Unidos. O GPS é uma tecnologia proprietária desenvolvida pelo exército americano. A China tem a sua própria versão, chamada Beidou. E, segundo relatos, o Irã tem usado o sistema de satélites chinês nessa guerra. A China também forneceu ao Irã muitos dos componentes necessários para fabricar mísseis e drones. E ainda deu apoio financeiro por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã. É por isso que há poucos dias o governo Trump impôs sanções a várias instituições chinesas, incluindo uma grande empresa petroquímica, a Hengli, e bancos chineses que estavam facilitando transações com o Irã e com outras empresas da China. E isso aconteceu, claro, na preparação para a visita de Trump à China. Então veja só, é assim que os Estados Unidos agem. Antes de visitar a casa de alguém, eles dão um soco no rosto da pessoa. E foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram com essas sanções. E o governo americano deixou isso bem claro. Se você lê os comunicados do Departamento de Estado e do Tesouro, eles dizem explicitamente que estão sancionando essas instituições chinesas porque elas estavam fazendo negócios com o Irã. É engraçado porque quando a gente lê a cobertura da mídia, ela parece completamente confusa. No momento dizem que a China está fazendo de tudo para apoiar o Irã, que a China está travando uma guerra por procuração contra os Estados Unidos. E no momento seguinte, dizem que a China não está fazendo nada, que abandonou os amigos, e perguntam, quem pode confiar na China? Agora, você e eu já falamos muito sobre isso, Dani. A China não intervém diretamente em assuntos externos, especialmente em conflitos militares. A China não entra numa guerra desde 1979. Ela não faz intervenções militares no exterior. E quando se trata de casos como o do Irã, a China, nos bastidores, tem dado bastante apoio, sim. Mas não vai fazer isso de forma aberta, porque também mantém boas relações com as monarquias do Golfo. Afinal, a China é o maior importador de petróleo do mundo. Diferente dos Estados Unidos, que são o maior produtor de petróleo do mundo e um exportador líquido, o país ainda importa bastante,
mas no saldo geral, exporta mais do que importa. Os Estados Unidos, de várias formas, são concorrentes dos regimes do Golfo quando o assunto é petróleo e gás natural. Também são um grande produtor de gás natural liquefeito, enquanto a China depende muito da energia vinda dessa região. Por isso, a China não quer se afastar completamente, nem irritar esses regimes do Golfo. Ao mesmo tempo, tem tentado atuar de forma conciliadora, buscando intermediar conversas de paz. Há inclusive relatos de que a China estava trabalhando junto com o Paquistão, que sediou essas negociações entre Estados Unidos e Irã na capital Islamabad. Então, a China tem assumido muitos papéis diferentes e desempenhado várias funções nesse contexto. Mas é claro que a China vem apoiando o Irã de maneiras bem importantes. Agora, voltando à visita do Trump a Pequim e ao papel do Irã em tudo isso, eu acho que é verdade que no começo o Trump queria que o Irã fizesse parte da estratégia dele para pressionar a China a fazer concessões. A estratégia original do Trump, pelo que parece, era que os Estados Unidos promoveriam uma mudança de regime no Irã. Seria supostamente uma operação rápida e fácil, como eles acharam que tinham feito na Venezuela, sabe? Quando sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro e fizeram isso em poucas horas. E aí eles voltaram e, sabe, mataram mais de 100 pessoas na Venezuela. Mas essa parte quase nunca é mencionada. E o Trump afirma que eles fizeram uma mudança de regime. Aliás, eles não fizeram mudança de regime na Venezuela. A atual presidente interina é a Delcy Rodrigues, que era vice-presidente. E de acordo com a Constituição da Venezuela, ela faz parte da linha de sucessão presidencial. Ela continua governando. E é basicamente o mesmo governo. Agora, eles fizeram algumas concessões em troca do alívio das sanções. Mas o Maduro queria desesperadamente esse alívio e estava disposto a ceder. Inclusive fez concessões para Chevron. Então, basicamente, é o mesmo governo. E essa ideia de que o Trump simplesmente fez uma troca de regime e colocou um fantoche no poder é completamente falsa. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter isso em mente, porque, claro, os Estados Unidos invadiram a Venezuela menos de 2 meses antes de atacar o Irã. Mais ou menos 6 ou 7 semanas antes. É por isso que na operação no Irã, os Estados Unidos acharam que seria um ataque rápido e fácil, que poderiam derrubar o governo e colocar um fantoche no poder. E aí o Trump iria a Pequim se encontrar com Xi e teria essa vantagem em relação ao Irã. E a China compra cerca de 80% do petróleo iraniano. A China diversificou bastante o seu fornecimento de petróleo. O Irã, sabe, não seria um fator decisivo, não seria algo existencial se a China não pudesse mais comprar petróleo iraniano. Mas claro, o Irã é um grande fornecedor de petróleo para a China. O Trump queria chegar para a China com isso e dizer, olha, se vocês não fizerem essas concessões econômicas para a gente, então vamos cortar o petróleo iraniano de vocês. Do mesmo jeito que estão tentando fazer com o petróleo venezuelano. Obviamente isso não funcionou, e os Estados Unidos perderam essa vantagem. Por isso, o Trump foi obrigado a adiar a reunião, a visita dele à China, e agora ele chega lá de mãos vazias na questão do Irã. Os Estados Unidos têm influência em algumas áreas, mas quando se trata do Irã, essa é uma estratégia que simplesmente não funcionou. Na verdade, a gente pode dizer que saiu pela culatra. Agora, isso me leva a outro ponto sobre essa viagem à China, que algumas pessoas me perguntaram, e eu confesso que não gosto dessa pergunta. Elas me perguntaram, por que você acha que a China quis que o Trump visitasse o país? E eu disse, não. Vocês estão vendo ao contrário. Foi o Trump que quis se encontrar com o presidente Xi. Foi o Trump que quis vir à China. Não foi a China que estava implorando por essa reunião. Foram os Estados Unidos que pediram esse encontro. E eu acho que há alguns motivos bem claros para isso. Um deles, não sei se dá para... Dani, posso compartilhar minha tela? Acho que sim. Mas se não der, é só me mandar o link, se quiser. Sim, acho que sim.
Perfeito. Certo, eu só quero abrir essa postagem aqui, você consegue ver? Can you see this? Posso colocar isso na transmissão agora? Pronto. Here we go. Yeah, okay. So this is from Trump on his Tá, copy website, beleza. Truth Social. Então isso aqui é do Trump, no site dele que copia o Twitter, o Truth Social. Esse é o principal motivo pelo qual ele queria fazer essa viagem para a China. E ele se gabou nesse post dizendo que está indo para a China com os seguintes CEOs e grandes bilionários oligarcas. Jensen Huang, o CEO da Nvidia, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, com valor de mercado de mais de 4 trilhões de dólares. Elon Musk, e ele simplesmente chama o Tim de Apple. Isso é muito engraçado. Tim Cook, que é o CEO da Apple. Peraí, desculpa. Tim Cook, who is the CEO of Apple. Wait, sorry. Acabei de perceber isso. É muito engraçado. Tim Apple. It's funny. Larry Fink. Tim Cook. who's the CEO Larry Fink, of- que é o CEO da BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo. Steven Schwarzman, CEO da Blackstone, o maior gestor de ativos alternativos do planeta. E ainda os CEOs da Boeing, da Cargill, do Citigroup, da GE Aerospace, do Goldman Sachs, da Micron e da Qualcomm. Esse é o principal motivo pelo qual Trump queria fazer essa viagem. É porque a China é um dos maiores países do mundo em população, o segundo maior, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A China tem um mercado interno enorme. É a maior economia do mundo quando se mede o PIB por paridade de poder de compra. E os Estados Unidos faziam muito comércio com a China antes de Trump começar a guerra comercial no primeiro mandato. E o Biden continuou essa guerra comercial. E aí o Trump ampliou isso de forma enorme no segundo mandato dele no ano passado e chegou a ameaçar tarifas de 140% contra a China. Claro que tudo isso acabou saindo pela culatra, porque a China mostrou que tem uma influência significativa que pode usar, especialmente na questão dos minerais críticos e dos elementos de terras raras. A China restringiu a exportação dessas terras raras para os Estados Unidos. E essas terras raras são essenciais tanto para as grandes empresas de tecnologia chinesas, nos produtos delas, quanto para o complexo militar industrial, nos sistemas de armas que os Estados Unidos produzem. Então, ao restringir essas terras raras, a China conseguiu paralisar várias partes da economia americana e forçou os Estados Unidos a recuar dessas tarifas altíssimas. A China também tem muitos outros pontos de pressão. Então, no fim das contas, os dois lados têm less than gore. Both sides have some cards they can play. Trump E Scott Bessent viviam dizendo: nós temos todas as cartas na mão. Mas, na verdade, o que a China mostrou no ano passado é que ela tem muito mais cartas do que os Estados Unidos. Então agora é o Trump quem quer essa reunião. Ele está indo a Pequim e tentando chegar a algum tipo de novo acordo comercial para tentar reverter o impacto devastador da guerra comercial que ele mesmo começou e das tarifas que impôs, e que acabaram saindo pela culatra para a economia americana. Essas tarifas também alimentaram a inflação, claro, porque os Estados Unidos importam uma enorme quantidade de bens de consumo da China. E um dos motivos pelos quais a inflação ao consumidor foi relativamente baixa nos últimos 20 anos nos Estados Unidos é justamente esse. É claro que nesse mesmo período houve uma inflação muito alta nos preços dos ativos, o que acabou tornando o mercado imobiliário inacessível para grande parte das pessoas. Mas quando a gente fala de inflação ao consumidor, especialmente em produtos como eletrônicos, móveis, eletrodomésticos e outras coisas do dia a dia, um dos principais motivos de esses bens terem ficado tão acessíveis foi a China. A China produzia tudo isso a baixo custo, construiu uma cadeia de suprimentos enorme e foi subindo na cadeia de valor. Os Estados Unidos se beneficiaram muito desses produtos baratos, o que ajudou a conter a inflação. Agora, com os Estados Unidos aplicando tarifas sobre muitas exportações chinesas e travando essa guerra comercial, isso acabou causando um prejuízo significativo para a economia americana. Esse é o ponto mais importante aqui. É por isso que o Trump quis essa reunião. Claro, existem outros fatores também. Um deles é que o Trump quer apresentar isso como uma vitória para o público dele dentro do país.
Claro, as eleições de meio de mandato estão chegando em novembro e o Trump está extremamente impopular. Ele afastou muitos dos seus apoiadores e está desesperado para poder reivindicar algum tipo de vitória. Então, provavelmente, ele vai dizer que a China fez isso, que a China fez aquilo e que, supostamente, a China fez alguma concessão. A gente não vai poder confiar no que ele disser, mas ele quer ter algo para chamar de vitória. Ele quer dizer, eu fui à China e consegui isso para vocês, o povo americano. E vai afirmar que isso vai reduzir a inflação, supostamente, e ajudar a reaquecer a economia, ou algo assim. Ele vai citar algum número grande, dizendo que a China prometeu investir uma quantia enorme em comércio. E é o mesmo que ele já fez com o Japão e com a Europa, e nunca se concretiza, nunca se realiza de verdade. Mas sabe, é algo que ele quer fazer para os apoiadores dele aqui dentro do país. E outro ponto importante aqui é que o Trump realmente quer que a China vá junto com ele nessa. Ele tem essa ideia de um acordo do tipo G2, e a China é totalmente contra isso. Mas basicamente ele pensa assim, olha, os Estados Unidos e a China são os países mais poderosos, então a gente devia simplesmente trabalhar juntos para dividir o mundo entre nós. E ele chega a dizer que a América Latina pertence a nós e que podemos fazer o que quisermos. É uma mentalidade bem colonial. E não é assim que a China enxerga o mundo. A China já declarou publicamente que é totalmente contra essa ideia de um G2 e que não quer esferas de influência imperial, nem nada parecido. Então eu acho que o Trump vai para essa viagem à China com tudo isso na cabeça. O que ele gostaria de fazer e o que acha que pode pressionar a China a fazer. Mas eu, sinceramente, acho que os chineses vão ser muito educados e muito diplomáticos, como sempre são. Eles estão sempre dispostos a se reunir com os Estados Unidos, e geralmente é os Estados Unidos que não querem se reunir com eles. Essa é uma exceção rara. É a primeira viagem de um presidente americano desde 2017, ou seja, em quase 10 anos. Eles vão ser muito educados, e os chineses certamente vão dizer ao Trump algumas coisas que ele quer ouvir. Mas, como eu disse, não espero que qualquer acordo anunciado seja realmente tão importante assim. Acho que o Trump provavelmente vai exagerar, como já exagerou em acordos anteriores. E vejo isso mais como um encontro diplomático, mais político mesmo, do que algo que vai resultar num grande acordo comercial, que é o que o Trump acha que pode conseguir. Mas eles não têm força para isso. Eu preparei uma espécie de compilado do que aconteceu até agora, que, na verdade, reforça o seu ponto bem sobre a questão da influência. Muita gente nas redes sociais, especialmente no X, tem debatido, e eu não vou colocar o vídeo com som nem nada, mas tem debatido a recepção do Donald Trump. Alguns tentaram dizer que ele não foi recebido pelo Xi Jinping, mas isso, na verdade, vai contra o protocolo diplomático. O Xi Jinping não vai até o aeroporto para receber líderes que estão desembarcando de seus jatos. E outros levantaram aquela questão que você mencionou antes. Por que ele iria à China? Teve também quem achasse estranha essa recepção relativamente calorosa, né? Muitos jovens chineses acenando com as bandeiras dos dois países. Tem um tapete vermelho ali. Mas mesmo assim, sabe, eu acho que o mais importante, como você destacou naquela postagem no Truth Social, é que o site The Cradle publicou a lista de todos os executivos envolvidos. Basicamente, a maior parte do capital monopolista e do capital financeiro está acompanhando Donald Trump nessa viagem. E pelo que parece, é praticamente para pedir à China. Para pedir à China acordos, negócios, abertura de mercado, como alguns têm dito. E antes mesmo de o Trump chegar lá, a embaixada chinesa nos Estados Unidos já tinha publicado isso. Eles divulgaram 4 linhas vermelhas. Isso foi enquanto ele estava no Air Force One. Eles publicaram isso no X. Publicaram também no site deles, dizendo que esses são os 4 limites vermelhos nas relações entre os Estados Unidos e a China, que não serão questionados. Basicamente,
não serão tratados como temas de negociação. A questão de Taiwan, democracia e direitos humanos, os sistemas políticos de cada país e o direito da China ao seu próprio desenvolvimento. E não sei se você viu isso bem, mas só mais algumas coisas aqui. O Scott Bessent se reuniu com He Lifeng, acho que ele é um dos vice-primeiros ministros, e eles tiveram uma reunião de mais ou menos 2 horas. Depois disso, não fizeram nenhuma coletiva de imprensa. E foi só isso. Muita gente viu isso como uma recepção meio fria. E essa é curiosa. A China deu um jeitinho no nome do Rubio para driblar a proibição de viagem, porque o Marco Rubio, na verdade, está sancionado e não deveria ir para a China. Segundo o jornal The Hill, eles mudaram a transliteração do nome dele para conseguir contornar essa restrição, o que é bem engraçado. E aí, algumas pessoas notaram hoje que no China Daily, essa pessoa está na China, no China Daily de hoje, o jornal em inglês, a reunião, que na verdade foi ontem. Ah, tá, entendi. Então a reunião não saiu na capa do jornal. Mas de qualquer forma, dá para dizer que foi um momento de destaque. É uma boa história aqui. Certo, certo. Então, o que você acha de tudo isso? Eu acho que você levantou pontos bem importantes. Aquele jornal que eu vi circulando, na verdade, era do dia anterior. É uma notícia enorme, claro, a visita do Trump. Todos os veículos de mídia chineses estão falando sobre isso. E olha, eu sou, obviamente, muito crítico em relação ao Trump. Mas essa ideia de que a China não considera isso importante não é verdade. A China considera, sim, importante. Talvez não tanto quanto o próprio Trump considera. Mas com todos esses CEOs que ele está visitando, enfim, fico feliz que você tenha mencionado alguns pontos, especialmente as 4 linhas vermelhas. A China deixou bem claro que está disposta a ter boas relações com todo mundo. A China é um país muito diplomático. Olha, o presidente Xi já se reuniu com muitos líderes estrangeiros com quem a China tem fortes divergências. Mas isso faz parte da diplomacia chinesa. É assim que a diplomacia funciona. Mao Tse-tung se encontrou com Richard Nixon, um anticomunista convicto, enquanto ele ainda bombardeava o Vietnã, e a China apoiava o Vietnã. Então, isso é política. Isso é diplomacia. Agora, sobre as 4 linhas vermelhas, isso é muito significativo. A China deixou bem claro, Taiwan é uma questão interna da China. De acordo com o direito internacional, Taiwan faz parte da China. A política de uma só China não pode ser violada. E quando os Estados Unidos apoiam esses separatistas taiwaneses e vendem armas para eles, isso é interferência nos assuntos internos da China. É uma forma de intromissão. Essa história de democracia e direitos humanos, bom, os Estados Unidos nunca acreditaram de verdade nisso. Sempre foi propaganda. Mas o Trump, em especial, ele realmente não liga para isso. Agora, o sistema político da China seguiu seu próprio caminho. Isso é outra questão. É como a insistência dos Estados Unidos em promover mudança de regime e tentar derrubar o governo chinês, algo que nunca acaba. Essa é outra linha vermelha importante para a China. E por fim, o desenvolvimento da China, certo? Isso também é fundamental. Porque o que eles querem dizer com isso? Querem dizer que, quando os Estados Unidos impõem sanções à China e tentam bloquear o acesso do país a tecnologias avançadas, como chips de última geração, semicondutores, não é só uma guerra comercial contra a China, é também uma guerra tecnológica. A secretária de Comércio do governo Biden, Gina Raimondo, chegou a dizer abertamente que eles queriam impedir a China de inovar tecnologicamente. Então, quando eles dizem que têm o direito ao próprio desenvolvimento, isso quer dizer que têm o direito de desenvolver robótica, inteligência artificial, chips avançados e todas essas indústrias que os Estados Unidos tentaram impedir a China de desenvolver. E isso é algo bipartidário. As administrações Trump, tanto a primeira quanto a segunda, também tentaram fazer isso, travando esse tipo de guerra tecnológica contra a China. Jensen Huang has been here in China so many times in the past few years. He's taken like dozens of trips because
he really wants to get access to the Chinese market. And this shows how this US tech war against China has actually backfired. Because during Trump's first term, starting in 2018, when the US started this trade war against China, and the US famously pressured Canada, E os Estados Unidos pressionaram o Canadá, de forma bastante conhecida, para basicamente sequestrar a Meng Wanzhou, que era diretora financeira da Huawei, uma das empresas chinesas mais importantes. E ainda mais relevante, a Meng é filha do fundador da Huawei, que é uma figura de grande destaque na China. Então os Estados Unidos acabaram de forma indireta sequestrando uma das principais líderes corporativas chinesas, o que foi visto como um ato de humilhação. Isso gerou uma enorme indignação nacional na China. Depois disso, os Estados Unidos impuseram tarifas e restrições de exportação contra o país. Em especial, restringiram a exportação de chips avançados para a China. A ideia era impedir que a China desenvolvesse inteligência artificial, bloqueando o acesso aos chips mais sofisticados. E a empresa mais importante do mundo que projeta esses chips é a NVIDIA. É por isso que a NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de mais de 4 trilhões de dólares. E isso aconteceu porque ela tinha praticamente um monopólio no design dos chips mais avançados, embora esteja aos poucos perdendo esse monopólio. Por causa disso, os Estados Unidos impuseram restrições à China. E o que Pequim fez? As autoridades chinesas disseram: nós vamos investir pesado na nossa própria indústria nacional de chips. A China tem uma empresa parcialmente estatal chamada SMIC, a Semiconductor Manufacturing International Corporation. E o país vem desenvolvendo seus próprios chips, não só os chamados chips legados, que são um pouco menos sofisticados e um pouco maiores, mas também alguns dos chips de altíssima tecnologia, bem pequenos, de cerca de 7 ou até 5 nanômetros. Então a China ainda não alcançou completamente os Estados Unidos e a NVIDIA, mas já avançou bastante. E é bem provável que nos próximos anos a China acabe alcançando. É por isso que o Jensen Huang fez tanta questão de ir à China. A NVIDIA já teve uma fatia enorme do mercado de chips domésticos chinês e basicamente perdeu tudo isso. Agora esse espaço foi ocupado por empresas chinesas. A NVIDIA quer muito voltar a atuar no mercado chinês. E o mesmo vale para vários outros executivos que estão visitando Trump. Eu quero reforçar que o motivo de esses executivos terem perdido aquele mercado lá no começo foi justamente por causa dessa guerra comercial iniciada pelo Trump. Então, o governo Trump vai respeitar essas linhas vermelhas da China. Como eu disse, acho que nenhum governo dos Estados Unidos realmente se importa com democracia e direitos humanos. É por isso que eles apoiam fortemente Israel, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e todos esses regimes horríveis que os Estados Unidos sempre sustentaram. Isso não é novidade, é algo bipartidário, vem de décadas. Os Estados Unidos nunca se importaram de verdade com democracia, ou com o fato de outros países terem, por exemplo, uma monarquia, como a Arábia Saudita, quando o assunto são sistemas políticos diferentes. Eles não gostam do sistema político da China porque é um sistema socialista que não permite que as corporações americanas controlem totalmente os ativos e a economia chinesa. Então, sabe, isso não é algo único. E eu acho que o Trump com certeza também não quer isso. Quer dizer, ele não vai apoiar o sistema político da China de jeito nenhum. Mas a verdadeira questão, eu acho, é se o Trump vai suspender algumas das sanções e das políticas da guerra comercial. E o que vai acontecer com Taiwan? Em dezembro de 2025, Trump aprovou a maior venda de armas para Taiwan da história, no valor de 11 bilhões de dólares. Então não é como se o Trump tivesse sido, sabe, há alguns democratas que dizem que o Trump vai, digamos, abandonar Taiwan, como eles colocam. Mesmo que, de novo, apoiar o separatismo em Taiwan seja uma forma de interferir nos assuntos internos da China. Isso é um ato de agressão. Viola o direito internacional e a política de uma só China. As Nações Unidas reconhecem de forma muito clara essa política e que Taiwan faz parte da China.
the one China policy and that Taiwan is part of China. So it's not like Trump. Então, não é bem assim com o Trump. Existe essa ideia que os democratas estão espalhando de que o Trump vai trair Taiwan, como eles dizem. Mas, na verdade, o Trump também vem apoiando esses separatistas taiwaneses. Então, se ele vai continuar ultrapassando essas linhas vermelhas ou não, ninguém sabe ao certo. Mas, no fim das contas, eu quero reforçar que, para entender essa visita, o jeito como o Trump enxerga isso e o motivo pelo qual ele quis organizar tudo tem muito mais a ver com os interesses econômicos dessas grandes corporações americanas, de Wall Street e do Vale do Silício, do que realmente com diplomacia ou política. E enquanto a gente fala aqui, eles acabaram de fazer as declarações de abertura, transmitidas publicamente, tanto à China quanto os Estados Unidos, entre Xi Jinping e Donald Trump, antes da reunião privada. E eu queria te perguntar, Ben, já que estamos chegando ao final, quer dizer, a gente poderia assistir, tem uns 6 minutos, poderíamos ver, mas antes eu queria saber a sua opinião, a sua resposta para isso. Até que ponto os Estados Unidos, sabe, a gente tem os dois lados. Você mencionou a questão das tarifas, mencionou as políticas econômicas do Donald Trump, as políticas econômicas do governo, que estão muito no centro, do motivo pelo qual há uma inflação enorme e mais problemas econômicos para os Estados Unidos. Mas também, a situação com o Irã criou um problema enorme, um problemão mesmo. A gente viu a inflação disparar de um jeito impressionante. Saiu um relatório hoje dizendo que os preços no atacado subiram 6%. E isso depois de, se não me engano, algo em torno de 3,8% de inflação total, considerando a média mês a mês. Então, o que você acha sobre o quanto isso está influenciando o fato de parecer que o Donald Trump e esses capitalistas estão chegando meio que com a mão estendida? Não só porque, claro, querem ganhar dinheiro, mas também porque parece haver um grande motivo político por trás disso. Se a economia continuar funcionando desse jeito, os investimentos políticos deles no Trump e nos republicanos podem simplesmente ir por água abaixo. O que você pensa sobre isso? Pois é, as eleições de meio de mandato estão chegando em novembro e a economia está numa situação terrível. A maioria das pessoas nos Estados Unidos está vivendo uma recessão. A Moody's Analytics estimou que 80% dos americanos estão em recessão e 20% vivem em áreas que não estão, geralmente onde estão construindo muitos centros de dados. Porque, tem esse gasto absurdo com inteligência artificial, com as grandes empresas de tecnologia investindo centenas de bilhões de dólares por ano, centenas de bilhões, para construir esses centros de dados de IA. E quando se coloca tanto dinheiro assim na economia, é difícil estar em recessão. Mas, de novo, esses efeitos realmente só aparecem, sabe, na Califórnia, no Texas e em algumas outras regiões que têm muitos desses centros de dados de IA. A maior parte da população americana está em recessão, e os números do desemprego são ridículos, porque estão muito subestimados. Muita gente nos Estados Unidos, quando perde o emprego, vai dirigir para Uber ou faz entregas no DoorDash ou algo assim. Eles acabam encontrando algum tipo de trabalho temporário, então não chegam a pedir o seguro-desemprego e, por isso, não entram nas estatísticas oficiais. Ou seja, a taxa real de desemprego ou de subemprego é muito, muito maior do que os números oficiais mostram. Isso se a gente puder acreditar nesses números. Porque não dá para esquecer que o Trump demitiu o antigo chefe do BLS, o Bureau of Labor Statistics, e colocou no lugar um sim senhor, um grande apoiador dele, bem ideológico. E aí vem essa questão da inflação, que você já vinha comentando. Quer dizer, eu não estou nos Estados Unidos há vários anos, mas só de olhar os dados é uma loucura. E eu sei que muita gente lá me diz que esses números são, na verdade, uma grande subestimação. Que a inflação real para o consumidor é bem maior do que o índice oficial mostra, especialmente no caso dos alimentos, onde os preços dispararam. E agora, os preços da gasolina estão explodindo. É uma catástrofe.
Tipo, o único motivo pelo qual Trump ganhou a eleição foi porque os democratas perderam. Foi porque o Biden era extremamente impopular. Ele parecia um zumbi andando, que nem sabia onde estava metade do tempo. E aí os democratas tentaram empurrar um candidato super impopular, que nem passou pelo processo das primárias. Eles simplesmente ungiram a Kamala Harris. Ela é a nossa candidata. Mesmo com o fato de que quando ela concorreu nas primárias anteriores, em 2020, sim, 2020, ela era extremamente impopular. Tinha a aprovação de um dígito, apoio de um dígito entre os democratas nas primárias. Então colocaram a candidata menos popular, sem carisma, depois de terem tido aquele zumbi que todo mundo detestava como presidente e que foi um desastre. Então, obviamente, os democratas perderam. O Trump afirmou falsamente que ia reduzir a inflação e parar de travar guerras, e mentiu sobre as duas coisas. O Trump violou de forma gritante as duas maiores promessas dele. Ele vai ser esmagado nas eleições de meio de mandato, a menos que faça algo realmente significativo para tentar uma grande virada. E ele espera que essa viagem à China possa fazer parte disso. Eu acho que ele vive em outro planeta e que está perdido de qualquer jeito. Porque, primeiro, a inflação é um indicador que vem depois. Leva meses para muitas dessas pressões inflacionárias se espalharem pela economia. E a gente ainda vai ver uma inflação bem pior nos próximos meses. Mesmo que a guerra contra o Irã acabasse amanhã, mesmo que houvesse um acordo de paz amanhã, o pior da inflação ainda não apareceu. Vai levar várias semanas, talvez meses, para todos esses problemas nas cadeias de suprimento começarem a ser realmente sentidos. Vai haver uma crise alimentar, porque as exportações de fertilizantes foram paralisadas pela guerra entre Estados Unidos e Israel no Irã. Isso porque muitos dos produtos químicos e compostos usados em fertilizantes, como a ureia, vêm do Golfo Pérsico. Isso significa que os preços dos fertilizantes dispararam, assim como os preços da ureia. E está muito difícil para muitos agricultores, especialmente no sul global, conseguirem fertilizante. A gente acabou de passar pela época de plantio, então vai haver escassez de alimentos, o que vai levar a mais inflação nos preços da comida. Quer dizer, em todos os níveis, a economia vai piorar, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Vamos ver mais crises de energia, mais crises de inflação e provavelmente uma grande crise alimentar. E o Trump foi quem causou tudo isso. Era totalmente desnecessário. Além disso, a inflação já estava mais alta por causa das tarifas, porque os Estados Unidos praticamente não produzem muita coisa. O país depende demais das importações. Então, quando o Trump colocou tarifas muito altas sobre os produtos importados, isso funcionou como um imposto regressivo. Um imposto que pesa de forma desproporcional sobre os americanos mais pobres e da classe trabalhadora, que tem menos renda disponível. Eles gastam muito mais do salário com coisas básicas, especialmente comida, gasolina e remédios. Muitos desses produtos são importados e sofrem bastante com essas pressões inflacionárias. Então, olha, eu acho que o Trump adoraria fechar algum tipo de grande acordo que trouxesse investimento e aumentasse o comércio. Mas, como eu disse, não espero que seja feito um acordo realmente significativo. Tenho certeza de que o Trump vai anunciar alguma coisa, mas acredito que vai ser exagerado e não tão importante assim. E sabe, Trump, como dizem, você fez a sua cama, agora deita nela. Foi isso que ele fez. Ele causou tudo isso. Era totalmente desnecessário. Ele provocou e agora vai ter que lidar com as consequências. E a China não vai socorrer os Estados Unidos. Ela não quer, e na verdade nem pode, porque, como você mencionou, isso é algo fundamental para os próprios Estados Unidos. Foram decisões de política, baseadas, como a China costuma dizer, em caminhos de desenvolvimento diferentes entre os dois países. E a China não está ali para conciliar isso, nem para resolver os problemas dos Estados Unidos. Claro, existe um certo clima de cordialidade. A China quer que essa reunião corra muito bem, principalmente do ponto de vista da imagem pública.
mas pelo que parece, tanto pela mídia chinesa quanto pelos relatórios, não há grandes expectativas. Você acabou de dizer que provavelmente vai ser exagerado, porque tem muita expectativa em torno disso. Eu acho que a China ficaria satisfeita só em ver as coisas não piorarem. E parece que é exatamente aí que o governo Trump, o próprio Donald Trump, está. Ele vai até lá, fala de um jeito bem amistoso, e isso mostra que os Estados Unidos, especialmente o Trump, não querem criar atrito com a China no meio de todas essas crises que você acabou de mencionar, Ben. Algum comentário final, já que estamos chegando ao fim? Pois é até engraçado essa ideia de que o Trump poderia forçar ou pressionar a China para salvá-lo. É como se você desse vários socos no rosto de alguém e depois voltasse para essa pessoa dizendo: "Ei, cara, ei, amigo, você pode me emprestar um dinheiro, por favor? Eu tô precisando muito." Para acreditar nisso, você teria que ignorar tudo o que os Estados Unidos vem fazendo com a China nos últimos 10 anos. E isso começou lá atrás, no primeiro mandato do Trump. Agora ele finge que tudo é diferente, que nunca fez nada disso. Mas foi o Trump quem começou a guerra comercial contra a China. Foi ele quem impôs as sanções à Huawei e supervisionou basicamente o sequestro da diretora financeira, Meng Wanzhou. E foi ele também quem apoiou os protestos em Hong Kong. Foi o Trump quem começou todas essas sanções e toda essa propaganda sobre Xinjiang. Tudo isso aconteceu no primeiro mandato dele. E agora, no segundo mandato, no ano passado, ele aumentou muito essa guerra comercial contra a China. Mas dessa vez foi bem diferente. A China mostrou, nesse segundo mandato, que tem um poder de influência enorme, e isso assustou os Estados Unidos. Essa é a grande diferença entre o primeiro e o segundo mandato do Trump. É por isso que ele está agindo de forma muito mais educada. É por isso que ele quis vir a Pequim, porque agora os Estados Unidos reconhecem que a China tem muito mais poder sobre eles do que o contrário. Então, eu diria que isso foi uma grande lição de humildade para o Império Americano, assim como a guerra contra o Irã. Quer dizer, daria para dizer que seria uma lição de humildade se esses estrategistas imperiais dos Estados Unidos fossem capazes de aprender alguma coisa com essas situações. Mas você também não sabe se eles realmente acreditam na própria propaganda. Tipo, o Trump acredita que o Irã perdeu a guerra. Ele acredita que ele venceu. É isso que ele vive dizendo para todo mundo. Como eu disse, isso é claramente só propaganda para agradar a base dele. Mas será que ele realmente acredita nisso? Se acredita, então ele é ainda mais iludido do que muita gente imagina. Agora, quando a gente fala da China, é muito claro que com as terras raras, com o mercado chinês, com a dependência dos Estados Unidos dos produtos de consumo chineses, que são essenciais para manter a inflação baixa, a China tem toda essa vantagem sobre os Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm muita vantagem sobre a China. E é isso que explica por que o Trump está agindo de forma tão educada em Pequim. E isso tem sido uma tendência desde o começo do governo. Primeiro veio aquela postura mais agressiva com as tarifas, e depois, de repente, tudo começou a desandar, e só piorou desde então. E o tom mudou, pelo menos por enquanto, Ben, em meio a tudo isso. Eu acho que toda a sua análise é muito interessante, muito esclarecedora para o público. Quero garantir que todo mundo saiba do canal do Ben Norton, no Geopolitical Economy Report, no YouTube. Vocês todos deveriam se inscrever, seguir e assistir aos vídeos dele. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. Todos os outros lugares onde o canal está também estão listados na descrição. Ah, e não esquece de deixar o like antes de sair. E amanhã, na verdade, daqui a mais ou menos 12 horas, eu vou conversar com o Victor Gao sobre a reunião. O que realmente aconteceu. Porque quando a gente acordar, ou no caso do Ben, quando já estiver quase na hora dele dormir, a gente já vai saber mais sobre o que aconteceu nesse encontro de cúpula. Mas, Ben, alguma palavra final antes da gente encerrar?
Não, fico feliz que vocês tenham convidado o Victor Gao. Ele é um dos melhores analistas. E como eu disse, acho que as pessoas não deveriam ter expectativas muito altas. Essa visita da China é mais uma ação diplomática, um gesto para tentar reduzir as tensões, porque a China não quer uma nova Guerra Fria. A China não quer um grande conflito com outro país muito poderoso e com armas nucleares. Mas a gente sabe que o governo dos Estados Unidos viola todos os acordos que assina. Como o Putin costuma dizer, os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Então, mesmo que anunciem alguma coisa, seja o que for, não esperem que o Trump vá cumprir. Certo, então com isso, a gente pode encerrar por aqui. Beleza? Antes de sair, clica no botão de curtir, dá uma olhada na descrição do vídeo, se inscreve e segue o canal do Ben Norton. E agora você pode encontrar não só todos os links para apoiar este canal na descrição, mas também, lá na minha página do YouTube, o link da transmissão ao vivo com o Victor Gao, que já está pública. Então você pode marcar na agenda e ativar o sininho para receber o lembrete. Daqui a mais ou menos 12 horas, às 11 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, a gente começa esse programa. Certo? Então, sem mais demora, todo mundo clica no curtir antes de sair. A gente se vê amanhã, ou melhor, daqui a umas 12 horas. Tchau, tchau. Tomorrow, I'll see you in about 12 hours. Bye-bye.